Oi, turma. Dando continuidade aí na explicação sobre o sistema digestório, tá? Essa é a segunda parte. Na primeira parte eu expliquei sobre o percurso que o alimento faz da boca até o esôfago, tá? Expliquei essas estruturas aí, a boca, o que acontece na boca, na mastigação, lá, a mucina, das glândulas salivares, a amilase salivar, o que ela digere. Falei sobre tudo isso, tá? Depois falei um pouco sobre a faringe e do esôfago, tá? Agora nesse vídeo nós iremos ver algumas informações sobre o nosso estômago, tá? O estômago que é uma estrutura bem, um órgão bastante complexo, então a gente vai ver algumas estruturas e funções do estômago, tá bom? Então a primeira coisa que nós temos que ficar atento no estômago com relação ao seu pH, né? O pH do estômago é ácido, tá, gente? É bastante ácido, em torno de 2, tá? Essa acidez aqui, se você pegar um prego e colocar em um pH de 2, tá? Um pH ácido mais ou menos 2, esse prego ele vai ficar corrosivo, tá? Ele, na verdade ele vai quebrar esse prego, tá? Vai corroer, essa é a palavra. Ele vai corroer o prego, tá bom? Tá, mas pelo amor de Deus, tá? Não vão estar engolindo metal aí, porque isso não é comestível, tá? Só um exemplo para mostrar para vocês como que essa acidez ela é forte, tá legal? Então, o pH do estômago é ácido. Lembre lá que o pH na boca, eu falei para vocês que o pH na boca ele é neutro, tá? Ele é em torno de 7. Aqui é em torno de 2. Tá bom? Então ele é bastante ácido aí. Ele é ácido porque no estômago nós iremos encontrar um ácido muito corrosivo, que é o ácido clorídrico, tá? Ele vai ter a função, esse ácido aqui é o HCl, tá? Vou falar algumas vezes HCl, que vai auxiliar na desnaturação das proteínas, além de combater as bactérias, tá? Ele vai quebrar as proteínas, tá? Para que as proteínas fiquem mais suscetíveis à ação de uma enzima, tá? Porque aqui no estômago vai aparecer uma enzima que é chamada de pepsina, tá, pessoal? Apareceu aqui a segunda enzima. A primeira enzima foi a amilase salivar ou a pitialina, que vai digerir o amido lá na boca, tá? O carboidrato. Aqui a pepsina aparece no estômago e ela vai ter a função de digerir proteínas, tá? A gente encontra nas carnes aí, tá? Nos animais, tá bom? Então a gente vai encontrar aqui as proteínas e a pepsina vai digerir aí as proteínas. Você lembra lá do refrigerante, tá? Pepsina, tá? Que vive em ambiente ácido, tá? Se encontra isso aqui em ambiente ácido, tá legal? Então, no estômago, só recapitulando, o estômago pH é ácido, muito ácido mesmo, em torno de 2. Nós vamos encontrar o ácido clorídrico, que vai ter a função de desnaturar as proteínas, tá? É importante a desnaturação porque ele vai facilitar, essa desnaturação facilita a ação da pepsina em quebrar essas proteínas, tá? Então o ácido clorídrico ele vai facilitar ali um pouco o trabalho da pepsina. Além de desnaturar as proteínas, o ácido clorídrico, o HCl, vai combater as bactérias que chegarem ali no estômago, tá bom? Então ele vai combater ali qualquer ameaça bacteriana. Tá legal? Então aqui nós temos uma imagem bem simplificada do estômago, tá, gente? Aqui tem o esôfago, tá? O esôfago, de onde está vindo o alimento, tá? Lá da região da boca. Aqui tem um o esfíncter esofágico, que vai ligar o esôfago com a entrada no estômago. Aqui eu tenho um estômago. Observe que o estômago tem várias dobras, tá, pessoal? São vários sulcos. Vou já explicar para vocês no próximo slide a importância dessas dobras aqui, tá? Vou já explicar para vocês o que elas fazem, tá bom? E aqui mais embaixo nós teremos o outro esfíncter, que é o esfíncter pilórico, quase que não sai, pilórico, que vai ligar o estômago com um intestino delgado. Vai ficar mais adiante também para a gente falar sobre ele, tá? Mas agora só é sobre o estômago, tá bom? Então, continuando, no estômago forma-se o suco gástrico, tá? Então, aqui no estômago nós iremos encontrar o suco gástrico, que é a união do ácido clorídrico, HCl, mais a enzima pepsina, tá? Então, isso aqui vão formar aqui o suco gástrico. Essas estruturas são estimuladas pelo hormônio gastrina, tá? Deixa eu ligar aqui esse laserzinho. Então aqui eu tenho o ácido clorídrico mais a pepsina, que vão formar o suco gástrico, que serão estimulados pelo hormônio gastrina, tá? Esse hormônio gastrina ele vai ser produzido pelas células G ou endócrinas do estômago, tá, gente? Então aqui nessa figurinha, tá?
Apesar de ela estar em preto e branco, ela é uma figura bem didática. Aqui eu tenho uma imagem bem menor do estômago. Aqui ele chama de rugas, tá? Eu chamei no slide anterior de dobras, tá? Ou sulcos. É a mesma coisa, tá, gente? São dobras, ou sulcos, ou rugas. Ele pega aqui um pequeno pedaço da parede do estômago, aqui mais aumentada. E ele aumenta mais um pouquinho aqui, tá? Então aqui a gente vai encontrar aqui um sulco, tá? Uma dobra ou uma ruga, como ele chamou ali na figura, tá? E nessa ruga, tá? Nesse sulco, vou chamar de dobra, tá? Nessa dobra, nós iremos encontrar os vários tipos de células que existem no estômago, tá bom? E aqui eu vou encontrar a célula endócrina. A célula endócrina, ela vai produzir a gastrina, que é um hormônio. Pessoal, quando a gente fala de hormônio, o hormônio, a célula produziu aqui o hormônio. Ela não vai liberar o hormônio dentro do estômago, tá? Isso não acontece. Quando a gente fala de hormônio, os hormônios são liberados dentro da corrente sanguínea, tá bem? Então esse hormônio vai ser liberado dentro da corrente sanguínea, produz ali o hormônio. Aí esse hormônio, a gastrina, vai estimular a produção do ácido clorídrico mais a pepsina, estimulando outras células a trabalharem, tá? Então agora nós iremos falar dessas outras células aqui, que vão formar ali os componentes do suco gástrico, tá bem? Começando com as células mucosas, tá? As células do muco, que vão produzir um muco alcalino, tá? Olha só, alcalino é o oposto de ácido, tá bom? O estômago é ácido e essas células vão produzir uma substância alcalina, que vamos chamar de mucina aqui também, tá? Ela é alcalina, vamos chamar de mucina, que vai ter a função de proteger as células estomacais dessa acidez do suco gástrico, tá, gente? Lembrando que essa acidez é em torno de 2, tá? Ela pode aí corroer metal, tá? Deu exemplo do prego, mas ainda há pouco, tá legal? E vocês, nesse momento, tem que se perguntar, poxa, professor, se essa acidez ela corrói um prego, tá? Um metal, como que ela não corrói a carne, tá? O tecido do nosso corpo, né? Por que que não vaza tudo, né? Essa acidez ela é tão forte, por que que não vaza tudo então? Aí entra em ação as células do muco, tá? As células mucosas que vão produzir ali uma substância alcalina, tá? Que vão proteger as células do estômago contra essa acidez. Então aqui, ó, tem as células do muco, tá? As células mucosas. Elas vão secretar aqui dentro do estômago essa mucina alcalina em grande quantidade e constante, tá? Então essa parede aqui interna do estômago, tá? Toda ela vai ser revestida por esse muco, tá? Por essa substância aí, funcionando como uma parede, tá? Como uma barreira, para que a acidez do estômago não encoste nessas células, porque se porventura essa acidez do suco gástrico encostar nessas células aqui, elas serão destruídas, tá? E podem causar danos aí no nosso organismo. Então essa é a primeira função, essa é a função das células mucosas, tá bom? Mais duas células são influenciadas pelo hormônio gastrina a trabalharem, tá? Agora eu vou falar sobre as células parietais. Célula parietal, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Células parietais, estão bem aqui, tá? Estão naquela região onde nós iremos encontrar os mais variados tipos de células que compõem ali o nosso estômago. Qual é a função das células parietais? Elas vão secretar, pessoal, elas vão secretar os componentes que irão formar o ácido clorídrico. Aqui vocês devem pensar o seguinte também. Pô, professor, essa célula aqui produz o ácido, se eu falasse bem assim, as células parietais produzem um ácido clorídrico, tá? Aí vocês poderiam perguntar de mim o seguinte, pô professor, o ácido clorídrico você falou ainda há pouco que é corrosivo, ele pode corroer ali um metal, tá? Pode corroer um metal. Então essa célula parietal é feita de quê? De metal também, né? Vocês podem bagunçar comigo, né? Na realidade, as células parietais elas vão secretar, elas não morrem, pessoal, elas não morrem, porque elas secretam os componentes que vão formar o ácido clorídrico, tá bom? Como assim, professor? Então as células parietais vão secretar separadamente esses componentes. Ela vai secretar o hidrogênio ionizado aqui, o H+, tá? Mais o íon de cloro, tá? Tá bom? Então ela vai secretar separadamente esses dois componentes dentro do estômago.
tá bom? Então as células parietais vão ter essa função aí, tá? Ela não vai produzir o ácido clorídrico prontinho ali dentro dela. Se isso acontecesse, eu acredito que ela não sobreviveria, né? Porque isso aqui é um ácido muito corrosivo, tá bom? Então ela libera esses componentes dentro do estômago, o H+, mais o íon de cloreto, tá? O cloro ionizado ali, o átomo, tá? Aí aqui dentro, esses dois componentes vão se unir, tá? Eles vão se unir e formar aqui dentro do estômago, eles vão se unir e formar o ácido clorídrico. Lembrando que já há a proteção, tá? Das células do muco produzindo a mucina. Então aqui dentro é produzido o ácido clorídrico e aqui ele não tem mais perigo de causar danos ao corpo, tá? Por isso que o nosso organismo não sofre danos, tá bem? Não é que é maravilhoso essa situação? Tá? É complexa, mas é maravilhosa, né? Tudo para proteger ali o nosso corpo, tá bem? Então tem as células mucosas, produzem a mucina, as células parietais que vão produzir os componentes que vão formar o ácido clorídrico dentro do estômago, não dentro da célula. Tá? As células parietais só vão produzir ali os componentes separadamente. E por fim, a gastrina vai estimular um outro hormônio, tá? Uma outra célula, a gastrina, o hormônio gastrina vai estimular uma outra célula a produzir uma outra célula a trabalhar, tá? Quase não sai agora, me desconcentrei. As células principais ou células-chefe são essas células aqui, bem na curva já das dobras, tá? Essas células principais ou chefes, que também serão estimuladas pelo hormônio gastrino, elas vão produzir uma substância chamada de pepsinogênio, tá? Pepsinogênio é uma palavra bonitinha aí pro nome do filho de vocês, tá? Aí o pepsinogênio da Silva, tá? De repente quero homenagear aí o professor de biologia, para lembrar aí das aulas, tá? É pepsinogênio, tá? É brincadeira, tá, pessoal? Então, a pepsinogênio é uma enzima inativa, tá, gente? Lembrem disso. Pepsinogênio é uma enzima inativa, ela não tem função de nada, tá? Ela está inativa, ela não consegue quebrar nada, tá? Ela não vai ter ação nenhuma sobre as proteínas. O que acontece? As células principais, tá? Ou as células-chefe vão liberar o pepsinogênio dentro do estômago também, assim como as células parietais fizeram aqui com o H+, mais o cloro ionizado, tá? O pepsinogênio vai ser liberado aqui dentro do nosso estômago. E quando esse pepsinogênio entrar em contato com o ácido clorídrico que está formado lá dentro do estômago, ele vai se transformar em pepsina, tá? Então o pepsinogênio está inativo. Quando ele entra em contato com a acidez do ácido clorídrico, ele se transforma em pepsina, que aí sim é a enzima ativa que vai digerir ali as proteínas, tá bom? Então isso aqui tudinho acontece no nosso estômago, tá? Pode estar acontecendo nesse exato momento aí que vocês estão assistindo a aula, tá bem, pessoal? Então eu sei que é complicado, é bem complexo, vocês vão passo a passo aqui, tá? Que talvez não se percam, tá? Então todo esse processo que eu falei para vocês aqui, tá? Todo esse processo, o bolo alimentar ele vai sofrer, tá? O bolo alimentar ele vai sofrer através desse suco gástrico, que ele é muito ácido, a quimificação. Tá? Então o bolo alimentar sofre a quimificação, que é essa ação do suco gástrico aí, e nós vamos chamar ele agora de quimo, tá? Até no esôfago nós estávamos chamando de bolo alimentar. Chegou no estômago, ele é chamado de quimo, tá bom, gente? Então isso aqui acontece aí no nosso estômago. Problemas estomacais, tá? Vou falar alguns probleminhas para vocês aí, o que pode acontecer de ruim no nosso estômago. Eu quero falar sobre uma bactéria, tá? Uma bactéria danadinha chamada de Helicobacter pylori. Ela é bem famosa aí por causar danos aí no nosso estômago. Por que ela é bem famosa? Porque essa bactéria ela prefere ambiente ácido. Olha só que inusitado, né? Que raro. Ela prefere ambiente ácido. Além de preferir um ambiente ácido, essa bactéria vai se alimentar do muco que vai proteger o estômago contra a acidez do suco gástrico. Lembra que eu falei ainda há pouco? Que a mucosa ali, a parte interna do estômago, ela é protegida por um muco, que é uma mucina alcalina, né? Então, essa bactéria danada, ela vai se alimentar desse muco, tá? E vai causar, pode ser que ela se multiplicando nesse ambiente, ela possa ali danificar uma parte dessa produção do muco, tá?
e deixar desprotegidas as células do estômago e essas células entrarem em contato com o ácido clorídrico, tá? Com o suco gástrico. Se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, pode causar feridas na parede do estômago, que nós iremos chamar de úlcera, tá, gente? Então a úlcera aí, ela acontece, uma das maneiras dela acontecer é disso aí que eu falei, através de uma contaminação bacteriana, que é a Helicobacter pylori, que prefere ambiente ácido, e para quebrar o nosso galho, né, ela se alimenta do muco que protege o nosso estômago contra a acidez. Então quando ela come muito desse muco, ela desprotege as nossas células, e essas células entram em contato com o suco gástrico e rapidamente elas são danificadas, tá? Causando feridas que são chamadas de úlcera, tá? Então isso aqui é um dos probleminhas aí com relação a Helicobacter pylori, tá? Outros probleminhas, tá? A gastrite. A gastrite, ela é a inflamação daquela mucosa que protege o nosso estômago, tá? Então a gastrite ela vai funcionar como ela é a infecção dessa mucosa aí que protege o nosso estômago. Então a gastrite é isso, infecção da mucosa. A azia acontece quando, pelo menos comigo, né? Quando a gente come demais, tá? A gente come além do que a nossa barriga aguenta, tá? Além do que o nosso estômago aguenta, e o estômago fica muito cheio e às vezes o esfíncter aqui esofágico ele se abre, tá? Ele se abre, aí a acidez do estômago ela sobe, tá, gente? Ela sobe aqui e vai queimando tudo. Por isso que a azia é essa queimação que nós temos aí, que vai sumindo aí na nossa garganta. Nada mais é que a acidez do estômago que subiu, porque o esofágico ali, o pylori, o esfíncter esofágico se abriu ali e liberou essa acidez. Tá bom? Então esses aí são alguns dos problemas estomacais. Também temos a doença do refluxo, que é uma doença comum, né? É uma doença comum hoje nas pessoas. Tá? Muita gente tem isso, que é o problema que é parecido com a azia, né? Mas isso aqui acontece com mais frequência, a pessoa que tem a doença do refluxo, em que o esfíncter esofágico está com problema, então ele vive se abrindo, tá? Então quando ele abre, libera ali essa acidez do estômago e vai queimando tudo aqui, lembrando muito a azia, tá? Mas isso aqui é mais comum, é mais corriqueiro, tá? Isso aqui acontece mais vezes na pessoa que tem a doença do refluxo. Tá bom? É bem parecido com a azia, mas isso aqui acontece mais vezes, tá? Porque ela já tem problema ali no músculo do esfíncter esofágico, tá? Então esses probleminhas aí, tá? Mais algumas curiosidades sobre o nosso estômago. O vômito pode ser considerado um ato de defesa do nosso organismo. Já sabiam disso? Principalmente quando a gente fala de álcool, tá? Em relação às bebidas alcoólicas. Vou explicar rapidamente para vocês porque que ele pode ser considerado uma ação de defesa do nosso organismo. A pessoa ficou bêbada, pegou porre, né? Bebeu mais do que suportava e vomitou, tá? Vomitou toda aquela bebida para fora. Pessoal, o álcool ele é tóxico para o nosso organismo, tá? O álcool é tóxico para o nosso organismo, então o corpo ele encontra várias formas de se livrar logo dessa substância tóxica. E uma delas é pelo vômito, tá? É pelo vômito, então a pessoa vai ali e vomita o que estava no estômago dele. A maior parte é álcool, né? Então ele se livra ali do álcool porque estava causando outros danos no organismo. Então o corpo avisa, cara, para de beber porque está passando dos limites, tá? Aí o cérebro avisou pela última vez, o cara dá o último gole, quando a bebida bate no estômago, ela volta imediatamente, tá? Então ele vomita. Por que eu digo que é uma defesa do corpo, tá? Porque ele se livra dessa grande quantidade de álcool e quando a pessoa for beber de novo, o cérebro vai lembrar ela, tá? Do último porre. Vai lembrar, olha, isso aí quase te mata da última vez, né? Toma cuidado com esse tipo de bebida. E para algumas pessoas, só de imaginar a bebida, só de sentir o cheiro da bebida, a pessoa já vai ter a ânsia de vômito, tá? Porque o cérebro está ali, lembrando o que aconteceu com ele da última vez. Por isso que é uma ação de defesa, um ato de defesa do nosso organismo, tá bom? Relacionado aí ao vômito, tá? Quando a gente relaciona com as bebidas alcoólicas. Uma outra curiosidade sobre o estômago: o álcool e o café são rapidamente absorvidos pelo nosso organismo porque ele chega no estômago e já atravessa a parede do estômago e chega à nossa corrente sanguínea, tá bom? Então o café, toma lá um gole de café, a cafeína rapidamente chega na nossa corrente sanguínea e dá uma espertada na gente, né? A gente fica mais esperto. O álcool já é um outro tipo de substância
que rapidamente vai se espalhar pelo nosso corpo. Quando ele chega no estômago, rapidamente ele vai para a corrente sanguínea. E a pessoa, se for muito fraca, rapidamente ela fica bêbada, tá? Fica alcoolizada. Tá bom, gente? Então isso aqui faz parte aí, uma das curiosidades do nosso corpo. Uma outra curiosidade, uma outra dica que eu dou para vocês, na realidade, tá? Muita gente não leva isso a sério. Sabia que deitar virado para o lado esquerdo é o jeito certo de dormir? Tá? Agora vocês sempre vão se lembrar de mim na hora de dormir, tá? Porque essa posição vai ajudar, virado para o lado direito ou esquerdo, vai ajudar na digestão dos alimentos, tá? A figurinha mostra bem por quê. É devido à posição do nosso estômago, gente, tá? A posição do nosso estômago, ele fica virado para o nosso lado esquerdo, nosso estômago, tá? Então, quando a gente dorme virado para o lado direito, tu se alimentou ali antes de dormir, o estômago está cheio, tu virou para o lado direito e dormiu, fica forçando ali o teu esfíncter esofágico e às vezes, olha só, às vezes esse esfíncter esofágico ele pode se abrir e tu pode vomitar, né? Tu pode vomitar aí porque o teu estômago está cheio e a comida pode voltar ali pelo esôfago, tá bom? Então isso aqui é quando a pessoa dorme virado para o lado direito. Quando ela dorme virado para o lado esquerdo, tá? O estômago está mais acomodado aqui, não está forçando o esfíncter esofágico, não força ele, tá legal? E a pessoa fica mais tranquila, até na hora de respirar, tá? Ela fica mais folgada, tá? Relaxada. Uma outra coisa que ajuda a dormir virado para o lado esquerdo também é com relação à fase final do sistema digestório, tá? Lá no intestino grosso, já a parte final do intestino grosso descendente, que eu vou falar mais adiante. Como a pessoa está virada assim, dormindo para o lado esquerdo, ela agiliza o processo de digestão, como eu falei para vocês. E quando ela acorda, geralmente ela acorda já indo direto para o trono, tá? Porque a barriga dela está doendo, porque fez o processo digestivo direitinho, tá? E já tem que evacuar ali as fezes que estão sendo formadas, tá bom? Então, isso aí ajuda também lá na digestão, na defecação na realidade, na egestão. Tá, gente? Então, isso aqui é a parte que é voltada para o estômago, tá? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí sobre a aula do sistema digestório. Vamos ter uma terceira parte ainda, a parte final, sobre esse sistema, tá? Até a próxima.